Olá, estamos no ar mais uma vez, felizes, ao vivo, porque você aí do outro lado com a gente a esta hora, fazendo um programa neste nível, é de considerar que estamos então num bom momento para ficarmos juntos, para conversarmos, para compartilharmos de experiências, de histórias. Bom demais ter você aqui. E você pode entrar em contato com a gente. É tão bom quando antes de começar o programa, você aí de casa já começa a twittar, já começa a chamar os amigos para assistir o programa, como no caso do Marcel Felipe. Ele diz assim, tem Sem Tabus hoje, fiquem ligados. Agora há pouquinho ele tweetou aqui pra gente. O Bruno Daniel também anunciando que o programa Sem Tabus estaria no ar com mais um tema muito especial. A Débora Teixeira, muito obrigada pelo carinho de sempre. A Sara Sampaio dizendo, Darleide, gosto muito do Sem Tabus. Beijos, ela é de Cocalinho, no Mato Grosso. Que bom ter vocês aí de tão longe também. A Adriana Soares dizendo, perfeito, esse é o programa. Gostei, Adriana, beijo. E olha que interessante, recebi um contato hoje muito carinhoso do padre José Kamer. Ele diz, parabéns, sou sacerdote católico e sou um fiel seguidor do Sem Tabus. Que Deus abençoe. Muito obrigada, padre, pelo carinho, pela audiência, por estar aqui com a gente acompanhando este programa e que você recomende para a sua comunidade, para os seus amigos. Muito obrigada, padre. Deus o abençoe. A Paula Fernandes, parabéns a toda a equipe do Sem Tabus. Descobri esta bênção há poucos dias e estou amando. Que ótimo. Giovanni, parabéns pelo programa. O Giovanni Schettino. Muito obrigada. Vocês têm feito um programa de alto nível que transforma sexo em algo abençoado e muda a ótica de muita gente. Carlos Alberto também participando. Parabéns. Sou assembleiano, mas amo o Sem Tabus. Um forte abraço. Portanto, gente de todos os credos, gente de todos os lugares, gente acompanhando a gente, fazendo deste programa um ponto de encontro para falarmos sobre sexo, sobre sexualidade, que é muito mais amplo do que apenas falar de ato sexual, mas pensar na nossa vida íntima como sendo algo extremamente necessário de ser considerado pelo seu valor. E você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é semtabus@novotempo.com. Vou dizer mais uma vez para o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, fazer direitinho nos escrevendo pelo semtabus@novotempo.com. Para você que está em casa nos acompanhando pela telinha, está aí no vídeo o mesmo endereço. E se quer twittar para a gente, para ser bem mais rápida a nossa comunicação, o nosso Twitter é @NT_Sem-Tabus. Fácil assim, se comunica com a gente, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sexualidade a partir do ponto de vista bíblico. Eu tenho ficado ainda surpresa quando nós cristãos muitas vezes temos dificuldade de pensar na sexualidade como algo santo, como algo sagrado, e quando noutro momento nós a olhamos e a definimos como algo profano. Então, santo e profano. Santo é orar, santo é ir à igreja, santo é corresponder à expectativa divina por meio de outras ferramentas. Mas se me falar de sexo, não. Isso não é coisa de Deus, isso não vem de Deus. Então vamos estudar sobre isso, vamos quebrando preconceitos, quebrando paradigmas, colocando cada coisa no seu devido lugar. Deus no seu lugar de Criador, nos orientando pelo seu Santo Espírito para compreendermos a sua vontade, as suas verdades, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento como cristãos, como filhos de Deus, independente do credo. Eu aqui mandando um abraço para um padre, mandando um abraço para os amigos da Assembleia, mandando abraços para os amigos e irmãos da Igreja Batista e de tantos outros credos, de tantas outras religiões e gente sem religião que nos acompanha, que diz assim, olha, não frequento igreja, não tenho conhecimento profundo da Bíblia, mas eu gosto do programa. E a vocês o nosso muito obrigada pelo carinho, pela confiança, e vamos fazendo esse programa sempre assim, ligadinhos com vocês. Vamos conversar hoje com o pastor Ivan Fidelis, que é pastor, tem formação em aconselhamento. Bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sua primeira vez estreando aqui no Sem Tabus. Sim, e obrigado a você pelo convite, obrigado por poder participar deste momento e poder compartilhar um pouco da direção de Deus através da sua palavra para esse tema de sexualidade.
Que ótimo, pastor, muito obrigada. E o que a gente pode aprender a partir do texto bíblico sobre sexualidade? Qual é o valor que a sexualidade tem enquanto aprendizado a partir desse texto? Um texto antigo, um texto que para alguns vai dizer assim, mas olha, passou, é Velho Testamento, o nome já está dizendo, é velho, é antigo, é passado. Ou se é Novo Testamento, bom, Jesus não falou especificamente sobre sexo e eu não acredito que seja tão relevante assim, mas nós acreditamos nesse livro antigo e, portanto, de tão antigo, ninguém nunca o contradisse. O que dizer sobre sexo a partir dele? Olha, eu gosto sempre de pensar nessa relação do antigo para o novo, né, a partir do texto de 1 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É verdade. E é útil, né, para a repreensão, para o ensino. E é principalmente nessa questão do ensino, né, que nós aplicamos a palavra de Deus em todas as áreas e também na sexualidade, né? A sexualidade, assim como todas as outras áreas da palavra de Deus, ela sempre transmite a questão, não só a questão da moral, mas principalmente a questão do caráter de Deus, né? A questão da expressão da sua própria criação. E quando nós percebemos que o homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, e observamos a Deus como o Criador de todo o universo, e nós como semelhantes, sendo criaturas, mas semelhantes ao Criador, a nossa maior semelhança é também poder criar um ser que é imagem e semelhança nossa. Assim como nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu autoridade, né, para criarmos alguém à nossa imagem e semelhança também. Isso vem através da sexualidade, mas tem que ser uma sexualidade bem definida e instruída segundo os padrões que o próprio Criador deixou. Ok. Pastor, eu fico pensando que é muito comum nós falar, quando falamos de sexualidade, falarmos em descobertas. Que os meninos, as meninas, que quando nós estamos nos desenvolvendo, crescendo fisicamente, emocionalmente, nós vamos nos descobrindo sexualmente. E também eu percebo que isso, de fato, os jovens ou até bem antes, ainda pré-adolescentes, já fazendo sexo, e eles estão descobrindo o sexo fazendo sexo. Qual seria o plano correto? Qual é a direção correta? É essa descoberta assim abrupta? Ou que valor a Bíblia vai dar para nós no sentido do aprendizado, de ser ensinado? Quanto devemos ensinar sobre sexo, falar sobre sexo, instruir sobre sexo ou qualquer uma outra situação? Mas no caso específico, estamos falando de sexualidade. Sim, nós devemos lembrar que nós, como seres humanos hoje, temos o problema e a questão da corrupção do pecado. Então, quando se trata de descobertas em todas as áreas, e principalmente na sexualidade, nós temos a tendência de descobrir uma sexualidade distante de Deus. Até algo que é muito comum hoje, o ser humano, ele é um ser que foi criado num nível tão elevado à imagem e semelhança de Deus, e infelizmente, principalmente em todas as áreas hoje, o ser humano ele se coloca se rebaixando, né? Quando, por exemplo, ele quer se justificar com a sexualidade, né? Normalmente o homem ele se compara com o animal. É verdade. Porque os animais fazem assim, é um comportamento natural. É verdade. Né? Mas o ser humano, ele é um ser que está muito acima de qualquer animal. O sopro de vida que veio de Deus e que fez o homem ser semelhante ao próprio Deus, ele não é a mesma vida que está no animal. E nós devemos lembrar de que todo o ser, ele foi corrompido pelo pecado. E aí descobrir as coisas de forma natural, né, entre aspas, né, no que a natureza corrompida pelo pecado oferece, nós temos a tendência de descobrir algo muito distante de Deus, muito distante dos propósitos de Deus. E aí nós temos que, no futuro,
fazer uma correção dessas descobertas. Só que essas correções são correções de algo que já deixou marcas, deixou cicatrizes, deixaram mágoas, que muitas vezes serão difíceis de serem removidas. Verdade. E às vezes são impossíveis de serem removidas. Então, o que a Bíblia coloca para a gente é a questão da instrução. É muito melhor nós seguirmos as descobertas pela instrução do que pela correção. E assim nós temos a instrução que Deus deixou para nós na sua palavra, né? Assim como o texto de Provérbios fala a respeito de Salomão, ele colocando, né? Filho, ouvi a instrução do seu pai, né? Porque quando eu era filho, em companhia do meu pai, né, ele me ensinava e me dizia, retém as palavras no teu coração, né? Guarda os meus mandamentos e vive. Né? Então, toda a instrução que Deus deixou para nós, né, ela tem que ser transmitida primariamente através dos pais, né, mas sempre pautada pela palavra de Deus, para que nós tenhamos uma compreensão correta das verdadeiras descobertas. Né? Porque a sexualidade que Deus deixou para o homem é para que promova prazer e vida. E a sexualidade da descoberta, ela traz enganos e morte. Então, nós temos que fazer essa diferenciação, né, de que o prazer da sexualidade promovida pelo Criador, ele é contínuo, duradouro e ele vai ser um compromisso, uma aliança de fidelidade com meu parceiro, com meu cônjuge, até que um entregue o outro nos braços do Pai. Né? Agora, a sexualidade que é descoberta e apresentada pelo mundo, ele é apenas um prazer instantâneo, onde eu usufruo do corpo do outro para um prazer pessoal. Então, ele é um sexo egoísta, né? Ele é um sexo onde eu não estou preocupado com o outro, mas eu estou preocupado em satisfazer o meu prazer pessoal. E, nesse sentido, o sexo ele se assemelha muito a uma droga. Né? Por isso que ele também vicia. Né? Porque eu satisfaço um prazer pessoal, porque o sexo foi criado para dar prazer e ele dá prazer, só que a partir do momento que eu tenho uma satisfação egoísta e não tenho o compromisso de fidelidade, de proporcionar o prazer para o outro, aquilo me satisfaz momentaneamente, porque eu não tenho resposta daquilo que eu estou oferecendo. Aquele prazer momentâneo, ele dura muito pouco, e aí eu preciso fazer de novo, assim como a droga, eu preciso usar de novo para manter o prazer. Então, ao invés de ser instruído, eu acabo me viciando, né, em algo. Eu me distancio da criação original de Deus. Olha, e como temos visto nesse sentido, gente que executam o ato sexual apenas em busca do prazer e depois retornam com um sentimento de culpa, de vazio. Não seria essa falta de encaixar o plano com que Deus planejou em termos de sexo para cada um de nós? E nesse sentido nós temos visto também muitos jovens pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo que seja orientado, mas onde vai buscar orientação? A quem vai perguntar, né? Então é importante que você recorra aos seus pastores, aos seus líderes, às pessoas em quem você confia, os seus pais. Só que tem uma dificuldade muitas vezes ainda entre os pais e os filhos de falarem sobre sexo, né? Não é uma coisa assim tão fácil para um pai, para uma mãe, ainda nos dias de hoje, dias tão modernos, falar de sexo de um jeito tranquilo, aberto, ameno, porque foi ensinado assim, ainda estamos nessa cultura, o que é muito contraditório frente ao que nós vemos quando liga a televisão, e cenas de beijo, sexo à tarde, e é tão contraditória essa nossa realidade com o que acontece dentro de casa em família, né? Mas, enfim, o Jonathan nos acompanhando lá em
Ele não diz onde, mas é o Jonathan Oliveira nos acompanhando pela Sky, canal 14. A Quinha dizendo, sou da igreja Deus é Amor e amo sem tabus. Olha o pessoal se identificando. Quinha, muito obrigada pelo seu carinho. Da igreja Deus é Amor. O Gabriel Castro também nos acompanhando, dizendo que é um excelente programa sobre sexualidade na TV brasileira. Obrigada. Valquíria também acompanhando, ela está ouvindo pela Rádio Novo Tempo. Ela mora em Jaru, em Rondônia. Em que momento o sexo deixa de ser sagrado e se torna profano? A mídia hoje deturpa tudo. É o Marcel te perguntando. Existe uma linha que parece muito tênue entre o santo e o profano, né? Mas que, na verdade, ela não é tão tênue assim, né? Existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Seria também, dentro do que nós temos hoje divulgado pela mídia, né, até que ponto existe a divisão entre o sensual e o vulgar? Verdade. Né? É para se pensar. São coisas que parecem pequenas, mas não, quando você olha, ela se torna gritante. Você consegue identificar facilmente o que é vulgar e o que é sensual. De qualquer forma, o excesso de sensualidade também é condenado pela palavra de Deus, né? Assim como a vulgaridade, né? O que a Bíblia nos instrui é que devemos fazer tudo com ordem e decência. Então nós poderíamos dizer que ele deixa de ser sagrado quando ele perde de vista o propósito, que foi isso que dissemos agora, parte do que dissemos agora nessa nossa primeira parte da conversa. Mas nós vamos ali no nosso rápido intervalo, vamos voltar falando ainda sobre sexualidade. Tem perguntinhas aqui, tem gente perguntando sobre poluição noturna, o que é uma coisa, o que é outra, está se sentindo culpado porque dormiu e acordou e havia ejaculado. O que o menino pensa nesse sentido? Vamos falar sobre isso também. Ele estava dormindo, pobrezinho. Isso é feio? Ele pensou alguma coisa errada? Sonhou errado? Que não pode ser responsável pelos sonhos assim, não é? Vamos pensar sobre isso logo depois do intervalo, bem rápido, até já. Hoje a nossa conversa é com o pastor Ivan Fidelis. Ele é conselheiro também, tem formação, pós-graduação em aconselhamento e se dispôs a vir aqui conversar com a gente hoje sobre essa temática da sexualidade, com a visão bíblica sempre, como todos os nossos convidados aqui. Claro que você sabe que algumas vezes eu vou trazer psicólogos, que é um olhar mais da psicologia, mas vou trazer em outro momento um médico que tem o seu olhar médico, clínico, enfim. Mas todos os nossos convidados, a nossa principal preocupação é colocar o ponto de vista da palavra de Deus, porque esse é o norte, esse é o caminho, essa é a nossa direção, é a nossa fé. E tem gente que diz assim, que absurdo misturar religião com sexualidade, fé, Bíblia, tem tudo a ver, fica tranquilo. Se você não tem acompanhado os nossos programas, se não tem entendido ainda a proposta, está descobrindo agora, visite o nosso blog, é novotempo.com/sem tabus. Ali você tem uma série de programas, nós já estamos no ar há quase 3 anos, daqui a pouco completamos 3 anos que estamos no ar, toda semana, ao vivo, falando com você aí de casa sobre essas questões particulares, íntimas, às vezes pouco divididas. Com quem que nós vamos falar? Com quem que nós vamos perguntar? A quem vamos perguntar? Pode confiar aqui, nós queremos interagir com você e isso pode ser por e-mail, pode ser também pelo Twitter. Por exemplo, pelo Twitter, um jovem nos perguntou agora há pouco, ele diz assim, eu consegui me libertar da prática da masturbação. E se você já vai me perguntar sobre masturbação, outras pessoas já estão perguntando aqui. Temos programas já feitos especificamente para tratar desse tema lá no nosso blog também. Responde bem ao ponto para você. Mas esse menino, ele disse que parou de se masturbar, mas há poucos dias ele teve poluição noturna e ele está preocupado. O que será? Isso é normal? Como que é? O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso, pastor? Eu costumo falar assim, tem poucas coisas na vida que você consegue fazer sozinho. E as coisas que você consegue fazer sozinho normalmente são muito chatas. Né? Mas a questão da masturbação, né, alguns ramos da psicologia vai defender como conhecimento do corpo, as descobertas, e assim como nós colocamos no início do programa, que de fato essas descobertas naturais do ser humano corrompido pelo pecado, elas estão distantes do propósito de Deus.
Então, esse jovem que já conseguiu se desvincular dessa questão da masturbação, isso já foi um grande progresso, né? Porque a masturbação ela está muito ligada à questão do adultério, né? E às vezes as pessoas não fazem essa ligação, né? Porque a questão é, nós, por causa da nossa semântica do português, nós usamos muito essa palavra adultério relacionado à traição, né, do vínculo matrimonial, né? E essa palavra, na sua raiz, da sua língua original, ela tem uma conotação um pouco maior do que isso. Adultério é você mudar algo da sua forma original. Então, nós usamos isso na nossa língua para outras coisas. Você adultera um documento, você adultera o chassi do carro, você adultera algumas coisas. Então, você mudou o propósito original. Essa mudança do propósito original é adultério. É por isso que Jesus fala a respeito da masturbação. Parece que as pessoas não encontram isso na Bíblia, mas Jesus ele coloca de uma maneira muito clara. Olha, se você olhar para uma jovem com um desejo impuro, você já está cometendo adultério. O que você adulterou se você não cometeu o ato? Você mudou a forma original do olhar, a forma original do sentimento, né? Ninguém que se masturba está pensando no lanche da tarde, né? Ou no biscoitinho que está em cima da mesa. Ele está mudando, de fato, a sua forma de pensamento e a sua visão em relação ao outro, né? Então, isso é adultério. Agora, no caso da poluição noturna, que é muito comum nos jovens, né, na sua puberdade e na fase do ser humano mais jovem, né, isso é mais uma questão fisiológica, né, que isso é colocado pela ciência, a ciência explica isso de uma maneira natural, né? O homem, ele tem, principalmente o homem, ele tem a produção, né, de esperma, de espermatozoides, e isso faz parte da sua forma física, né? Da fisiologia. Da fisiologia dele, né? E com os seus hormônios aflorados na sua idade mais jovem, né? Uma produção altíssima, uma produção altíssima. Então, isso vai acontecer num processo natural, né? Necessariamente, isso não quer dizer que ele foi dormir pensando em algo pecaminoso, ou que ele estava com desejos impuros no seu coração. Não é nada disso, é simplesmente uma questão física. É que o corpo trabalha a favor dele mesmo, naturalmente, então não precisa ficar assustado quanto a isso. Não precisa ficar assustado. Nem se sentindo culpado, né? É porque ele já associou uma coisa ao fato de antes ele praticar a masturbação, ele já ficou preocupado, mas parabéns para você que tem se mostrado firme no propósito de manter-se puro, de manter-se neste sentido, cuidando dos seus pensamentos e assim, que Deus te abençoe. E eu nem sei, você não relata como você decidiu parar de masturbar-se, por quê, mas saiba que você tem a seu dispor a ajuda e a bênção de Deus para te conduzir em seus caminhos, fazendo a vontade, enquanto você crescendo em busca do seu próprio bem-estar. Acredite nisso. Ainda que vozes contrárias digam para você, nada a ver. Que bom, Deus te abençoe. Olha só que carinho bom da Karine. Ela diz, Darleide, meu nome é Karine, moro nos Estados Unidos, mas estou no Brasil há quase um mês visitando a família, mas nunca consegui assistir a nenhum dos seus programas ao vivo pelo fato de me ocupar visitando a família, amigos, mas hoje consegui chegar mais cedo em casa e não cair no sono só para assistir. Sempre assisto em casa pela internet, mas nunca pude comentar porque não assisto ao vivo. Um beijo grande, fofa. É a Karine, muito obrigada pelo carinho, bom demais ter você aqui no Brasil, mais pertinho da gente, acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe você. Pastor, tem como a gente falar um pouquinho a respeito de uma questão que interfere diretamente, principalmente para as mulheres, quando a Bíblia vai me falar da tal submissão?
Eu recebo muitas, não vou dizer tantas questões correspondentes, mas é comum sim, que as mulheres se manifestem com relação a um texto bíblico que as faz submissas, ou melhor, as apresenta como submissas ao marido, no sentido que há inclusive maridos se utilizando de textos bíblicos para favorecer a sua vida sexual. Sem levar em consideração como está essa mulher, o que essa mulher espera, o que ela precisa. O que a Bíblia diz a respeito da submissão, fazendo ligação com a sexualidade também? Olha, a submissão da mulher, ela é vista pelo homem por causa da corrupção do pecado, por causa da visão do pecado. É o pecado que coloca essa visão de que a mulher seja submissa. O texto que é muito usado, né, de Efésios 5:22, que fala a respeito das mulheres que sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e ainda coloca um parâmetro, e um parâmetro alto, altíssimo, né? Porque como ao Senhor, então fica um parâmetro alto demais. Mas o curioso é que essa palavra submissa não existe no texto original bíblico, né? Porque o texto, de fato, ele está ligado ao versículo 21, que fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí no versículo 22, no seu original, ele vai colocar assim: e as mulheres se façam sujeitas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque também essa ligação com o Senhor, Deus não faz escravos, né? Ele quer pessoas que o sirvam, né, mas com alegria, com espontaneidade, com prazer. Né? E essa relação com o marido também tem que ser dessa forma. O texto de 1 Coríntios 7, que fala a respeito das relações de casamento, a questão da sexualidade, né, Paulo ele coloca assim: não vos desfraudeis uns aos outros, né, mas que haja respeito e que haja consentimento mútuo. Exatamente. Então, o sexo ele não pode ser agressivo, ele não pode ser possessivo, né? O sexo ele é uma entrega da relação do amor. A questão é, quanto tempo dura um ato sexual? Um ato sexual, para ser bom, ele tem que durar 16 horas. Me explica, né, esse tempo todo. Né? 16 horas, porque se o dia tem 24 horas e eu passo 8 horas dormindo, sobraram 16. Verdade. Né? Então, no momento que eu acordo, a minha sexualidade com a minha esposa, ela começa no eu te amo do bom dia. E aí, na construção do relacionamento que eu vou fazendo durante o dia. E quando chega no momento do ato sexual, é uma resposta de entrega a tudo que eu recebi de carinho, de fidelidade, de amor durante todo esse dia. Então, o marido que quer sexo bom com a esposa é bom dia, amor, não é? É, bom dia, amor. Bom dia, amor. A minha esposa, por exemplo, nós não falamos bom dia um para o outro. Nós acordamos falando eu te amo. Ai, que coisa linda. Né? Porque é aí que começa. Então, quando há respeito e a reciprocidade, né, nesse vínculo, nessa aliança e nessa construção de carinho, né, eu não preciso forçar o outro a fazer, porque o outro se entrega. Verdade. Tem uma perguntinha aqui muito interessante. Ela diz: boa noite, Darleide, tudo bem? Tudo bem, Renata. Ela diz: tem uma dúvida que a intriga bastante. Fica atento, pastor. Ela diz assim, ó: porque se sexo são santos e bons, ou se sexo e casamento são santos e bons, criados por Deus, isso terá fim na nova terra? Se estamos falando de algo bom, santo, criado por Deus, vai ter fim na nova terra ou continua? E ela diz: eu fico triste em pensar que não vou ser mais casada com meu esposo. É uma questão teológica, meio na mira da verdade, né? Sei que não é o tema, mas dada a minha inquietação, gostaria de ver no ar a minha pergunta. Tá bom, Renata, ela é de São Paulo. Um beijo para você, senhora Freitas. E aí? O que a gente diz sobre isso? Tem gente que no céu não nos daremos em casamento, então não vai ter sexo. Aí tem jovem que diz assim: puxa, mas eu só queria que Jesus voltasse quando eu casasse, para experimentar. Tem uns mistérios assim. Tem. O pastor Leandro Quadros seria muito bom para essa resposta, mas eu posso dizer assim, que o que a Bíblia coloca para a gente é que no céu nós seremos como os anjos, né, que não se casam e não se dão em casamento.
Só que nós temos que lembrar que existe uma divisão e que nós não passaremos a eternidade no céu. Nós, de fato, na nossa morte, nós entramos em descanso, aguardando a vinda de Cristo. Os salvos em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. E ali ele será levado para reinar com Cristo nos céus. E ali ele ficará durante 1000 anos, até que haja a segunda ressurreição para o juízo dos ímpios. Né? Mas depois de tudo isso concluído, né, Apocalipse fala que nós teremos um novo céu, uma nova terra, que as primeiras coisas se passaram, que não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, né? Não vai haver nada que seja negativo. E a Bíblia não nos dá mais detalhes de como será essa vida na terra. Né? E aí pode ser... Né, pode ser que seja melhor a gente esperar para estar lá e ver, né? Que seja melhor, porque nós estamos voltando à origem do Éden. Nós não estamos caminhando para o fim, estamos caminhando para um começo. Né? E na criação do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, né, ele fala, olha, vocês vão se unir e ser fecundos. Né? Então, nós temos algumas indicações, mas não podemos fazer definições. Claro. Nós temos que esperar, de fato. E é gostoso a espera. Sim. Então, assim, fazendo planos com Jesus para estarmos lá. E como você bem disse, é uma conjectura, é uma ideia que você tem, é o medo de que as coisas... Você deve ser tão feliz no seu casamento, com seu marido, amar tanto a sua família, mas fique tranquila, Jesus Cristo preservará o amor, as famílias, nos preservará juntos, porque a sua palavra... ela, se não revela tudo, não é porque Deus não queira revelar, é por justamente, muitas vezes, Ele considerar a nossa falta de condição de compreender o que Ele tem preparado para nós, que é muito além da nossa imaginação. Mas não perca o dia, Jesus logo virá, Jesus logo virá. Mariline acompanhando o programa, hoje é a primeira vez que vejo os Sem Tabus ao vivo, estou até me esforçando para ficar até mais tarde, mas acompanho sempre os vídeos. Muito bom, obrigada Mariline pelo carinho. Ela diz, o Cleuton também nos acompanhando, Jonathan repetindo uma pergunta, se sexo é santo, pode fazer na sexta-feira à noite? Sapidinho, tá querendo saber sobre sexo aos sábados? Isso para quem é guardador do sábado, de pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como no caso dos adventistas do sétimo dia, dos judeus, dos sabatistas. Então tá, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a gente hoje está falando aqui meio que na mira da verdade com você, pastor. Eu tô entendendo isso aqui. Vamos então, a Alessandra dizendo, Darleide, sou do projeto Vida Nova e amo seus programas, são grandes ferramentas da Palavra de Deus. Alessandra, muito obrigada pelo carinho. Nós vamos ali no nosso intervalo, que é bem rapidinho, mas deixa eu lembrar para vocês 2 literaturas. Uma que você pode conseguir com a Casa Publicadora Brasileira. Por que eu vou ficar indicando para você sempre aqui no nosso programa? Conduta Sexual. Aqui tem uma série de textos, uma série de orientações. Nós estamos falando sobre orientar, sobre prevenir, para não sofrer. Aqui está, conduta sexual, testemunhos sobre abuso, homossexualidade, adultério, divórcio, incrível. Conduta sexual da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, você visita ali o site e então vai encontrar esta e outras literaturas. E a revista Família Feliz, que é o nosso curso bíblico sobre família, sobre educação dos filhos, sobre a vida conjugal, sobre a saúde financeira da sua família. Família Feliz. Como que você vai receber aí na sua casa? Vai entrar no nosso blog, novotempo.com/sem tabus. Ali tem um campo onde você vai colocar os seus dados pessoais, o seu endereço postal. Não esquece do CEP. Manda pra gente. Vamos enviar para você gratuitamente pelo correio. Diz pra mim se é em todo canal de televisão, se é todo programa que oferece para você um presente assim, com carinho, de graça, gente. Sabe por quê? Porque a nossa principal motivação não é ganhar nada de você no sentido de finanças, de troca. O nosso principal interesse é levar até você aquilo que Deus nos mandou fazer, levar até você a mensagem de esperança para crescimento e edificação sua e da sua família. Acredite nisso. Nosso intervalo é bem rápido, já estamos de volta.
bom ter gente interagindo a essa hora, um público acordado, animado, fazendo perguntas. E como é a primeira vez hoje aqui do pastor Ivan Fidelis, ele me perguntou assim no intervalo, as pessoas são bem diretas, né? Elas perguntam bem ao ponto. Eu falei, eu te avisei, aqui no Sem Tabus é assim, ao ponto, direto, objetivo, porque afinal de contas a gente quer saber, é para perguntar, então tá. Por exemplo, um rapaz perguntou assim, me falem sobre fazer sexo na sexta-feira à noite, não é tão santo? Aí eu expliquei para vocês, né, com relação ao porquê ele está se referindo à sexta-feira à noite, porque biblicamente os adventistas, os sabatistas, os judeus e algum outro grupo religioso observam o sábado, que começa na sexta-feira ao pôr do sol, vai até o pôr do sol do sábado e aí começa um outro dia. E aí é um sábado que nós guardamos, é o 7º dia. E aí algumas pessoas ficam, e aí, fazer sexo ou não no sábado? Uma coisa é santa, a outra é profana, o dia é santo, mas o sexo é profano. Como é que pode? Como é que fica? Pastor Ivan, qual é a sua ideia? E se bem que eu não quero bem a sua ideia, eu quero a ideia da Bíblia. Bom, a ideia que nós temos é assim, primeiro, o sexo na sexta-feira à noite não pode atrapalhar o culto. Tá certo. Né? Então já começa... Né, vamos organizar as coisas. Vamos organizar as coisas. Mas o sábado, claro que é enfatizado pela comunhão plena com Deus, mas nós devemos lembrar que todos os dias da criação, eles foram criados dessa maneira. Né? E eu gosto muito dessa estrutura, porque quando nós vemos isso na Bíblia, na sua estrutura original, nós vemos assim que Deus, ele primeiro nos dá o descanso para depois nos dar o trabalho. Verdade. Né? Nós descansamos em Deus primeiro, renovamos as nossas forças para depois iniciar um dia. Houve tarde, manhã, o primeiro dia, houve tarde, manhã. Então, e todos os dias estão assim, é tarde, manhã, do primeiro, do segundo, do terceiro. Isso. Então, nós temos, quando a Bíblia fala que Deus vinha conversar com o homem na viração do dia, né, e é essa ideia que nós temos da comunhão, então nós temos a comunhão com Deus na segunda, na terça, na quarta, nós temos todos os dias nesse pôr do sol, nesse entardecer nós temos a comunhão. Só que quando chega no sábado, que é um dia especial, um dia preparado por Deus para uma comunhão plena com Deus, né, nós temos a simbologia humana do ápice dessa comunhão plena, que é exatamente a sexualidade. Né? Assim como nós, no ato sexual, nos tornamos uma só carne em plena comunhão, né, também nós nos tornamos em plena comunhão com Deus. Né? Paulo, quando escreve a respeito disso em Efésios, né, ele fala dessa ligação, dessa conjunção sexual entre um homem e uma mulher, e ele fala assim, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Né? Então, essa conotação da sexualidade de uma maneira santa, de uma maneira dentro dos propósitos de Deus, que essa é a direção do santo, estar dentro dos propósitos de Deus, é estar em plena comunhão com Deus. Então, não tem problema nenhum da sexualidade num sábado, desde que seja feito com respeito, com amor, dentro daquilo que Deus deixou como criação. Perfeito. Satisfeito com a pergunta? Se não, manda mais perguntas para a gente. Tem uma outra questão muito interessante e eu acho extremamente válido e talvez a gente não tenha falado exatamente sobre isto nos últimos programas, enfim. Diz assim, como namorar sem a prática do sexo para um possível próximo casamento quando já foi casado há anos, teve uma vida sexual ativa, agora por motivos que ele não explica, ele inclusive mandou um e-mail e depois tweetou aqui pra gente, então houve um rompimento, enfim, esse casamento foi desfeito, ele não entra em detalhes. Mas agora ele está solteiro, para se relacionar com uma moça, para quem teve uma vida sexual ativa, é sim, claro, mais complicado do que quando namorou a primeira vez, antes de casar a primeira vez. Como que consegue, pastor? Como que se orienta nesse sentido, num caso como estes? Olha, eu gosto muito de pensar nesse caso, né, vendo a relação de José com Maria. Verdade. Porque essa questão de quem já praticou o ato sexual e agora está num novo relacionamento, né?
nós temos alguns indícios que o relacionamento de José e Maria era um novo relacionamento para José. Sim. Né? Maria era mais jovem, separada por Deus e escolhida por Deus. E o que o homem tem que desenvolver nesse processo são os frutos do Espírito de Gálatas 5. Ele tem que desenvolver principalmente domínio próprio. E aí o homem cheio do Espírito Santo, com o domínio próprio, né, desenvolvido pelo Espírito Santo, ele vai poder controlar, não que ele não vai ter desejos, não que ele vai ter atração, né, porque ele também já teve uma experiência, mas a questão é ele ter domínio sobre isso. E aí nós vemos o caso de José e Maria, Maria grávida de Jesus pelo Espírito Santo. E José, ele começa a questionar se de fato essa gravidez é divina ou não, e Deus envia um anjo para ele e fala, olha, não temas, não crie problemas, você acredite no que está acontecendo, porque de fato é assim. Né? E José, ele foi tão agraciado pelo dom do Espírito Santo, que a Bíblia fala que ele não teve ato sexual com Maria até que ela tivesse concebido. Então ele se manteve celibatário com a esposa até durante o casamento. Né? Ele se casou com ela, mas não teve ato nenhum com ela. Né? E, até que Jesus nasceu, né? E ele não ficou naquela situação, assim, daquele homem que não pode ver nem perna de mesa, né? Né? E ele podia até achar bonito perna de mesa, porque ele era carpinteiro. Também. Né? Mas a questão é que ele tinha domínio próprio, ele estava cheio do Espírito Santo. Então, como se manter, né, uma aliança fiel dentro dos padrões de Deus, né, para alguém que já teve uma experiência sexual? Se preencha do Espírito Santo. Perfeito. Esse é o caminho. Perfeito. Que vai servir para ele, que já teve vida sexual ativa, vai servir para o menino que quer se manter casto, para a menina que quer manter-se casta, que nós temos sido levada muito por um discurso do... mas é assim, é o meu desejo, eu senti vontade, é o meu prazer, mas lembre-se disso, o fruto do Espírito Santo, um deles é domínio próprio. Amei. Muito bom. É sempre pensar da palavra de Deus a verdade, alguma coisa que responde de imediato. Não precisa de uma filosofia, não precisa de um discurso. É ao ponto. Precisa ter domínio próprio e é fruto do Espírito Santo. O Valdilson participando com a gente, obrigada pelo seu e-mail, diz que começou a assistir o programa hoje, que o Sem Tabus, amei, achei muito interessante. Sirva ao Senhor Jesus na Igreja da Assembleia de Deus. Que ótimo! Muito obrigada por você estar aí acompanhando o nosso programa também. É aconselhável o uso de DVDs ou outros meios para a prática do sexo? É pecado o uso desses materiais? Marcel, tá? Como o programa já está chegando ao final e a gente está com pouco tempo de responder, por que vai recorrer a esse tipo de material, a essas ferramentas para trabalhar a sexualidade? Está faltando o quê? Não fica uma pergunta assim? E principalmente, volta a questão do adultério. Você está mudando a forma original da criação de Deus e introduzindo terceiras e quartas pessoas num relacionamento que é só seu. Exatamente. E o que é pior, você está se pautando por uma imagem que muitas vezes está muito distante daquilo que você é e daquilo que a sua companheira é. É realmente um adultério na sua palavra mais específica, Exatamente. Né? O pessoal da Igreja Adventista de Seropédica, muito obrigado. Jonathan, acompanhando aqui o nosso programa. Cosme, sempre muito bom aprender. Um abraço para você também, Cosme. Como amanhã é feriado, decidi ver hoje o Sem Tabus. É a primeira vez que vejo ao vivo, mas a reprise não perco nenhuma. Muito obrigada, viu? Davi ligado no Sem Tabus também, ótimo. Tenho aqui uma pergunta. Hoje não sei por que está acontecendo aí do outro lado, mas tem um pessoalzinho mandando e-mail, tweetando em torno de uma pergunta só. Acho que ainda dá tempo, não é, Aline? Falta quanto tempo? Tem 7 minutinhos, dá pra gente ainda falar um pouquinho. Está chegando muita pergunta, ou no Twitter ou no e-mail, como eu disse, sobre masturbação.
Por exemplo, mais um caso de um menino que parou de masturbar-se, agora voltou novamente, ele chama de deslize, cometia um deslize, e ele está se sentindo mal por conta disso. Tem gente ali do outro lado que não entende por que a gente fala contrário à prática da masturbação. Tem gente que acha que é retrógrado, que não tem nada a ver. Qual é a sua ideia, ou a ideia bíblica sobre esse tema também? A ideia bíblica principal da masturbação é um sexo egoísta. Esse é o maior problema. É um sexo que você vai ter um prazer pessoal e você vai desenvolver algo que vai ser muito difícil de você lidar com isso no futuro. Existem pessoas que começaram a atividade de masturbação na adolescência e mesmo depois de 10, 15 anos de casado, ele não consegue se desvincular desse ato. Porque você imagina uma pessoa para participar desse ato, porque na verdade, na masturbação, é comum que apesar de não ter uma pessoa física, você tem o amigo imaginário. Né? Você tem aquela pessoa que você está pensando. Né? E é uma prática que ela já começa a ser distorcida e deturpada desde dos seus primeiros momentos. Né? É o menino que pega uma revista masculina, né, com mulheres que muitas vezes têm idade para ser a mãe dele, né? E ele cria uma fantasia em cima daquela situação, e essas fantasias vai fazer com que ele crie uma idealização de uma mulher que muitas vezes ele nunca vai encontrar. E aí ele não vai conseguir se desvincular desse processo. Isso só para falar em termos de processo mental, né? Só de processo mental. A gente está falando só nesse aspecto do processo mental, do pensamento, da idealização enquanto pensamento. Sim. Também tem o desvio do propósito de Deus, é que isso é o principal. Né? A sexualidade, como nós já colocamos aqui, né, ele é o ápice da comunhão. Né? E é um relacionamento de troca, de entrega, de fidelidade, de amor, de compromisso. É aquilo que eu quero fazer de melhor para o outro. Né? O sexo não é para mim, o sexo é para o outro. Né? Eu tenho, muito mais do que sentir prazer, é proporcionar prazer ao outro. Também a questão da criação, da imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou com essa capacidade de sermos seres criadores, de formar alguém à nossa imagem e semelhança. Né? E apesar de levar isso, a sexualidade, para a questão da reprodução, que não é o único ponto da sexualidade, né? Mas é o ponto da semelhança com Deus. Então, a masturbação em si, ela vai distorcer todo o propósito da sexualidade criado por Deus. Entendi. Volta novamente a ser um adultério. Adulterando o plano original. Adulterando o plano original de Deus. Né? Isso no caso da masturbação masculina, mas nós temos também a masturbação feminina, né, que causam outros problemas, inclusive físicos. E inclusive nós temos visto isso acontecer, ou pelo menos ouvido relatos, recebo relatos na sua experiência enquanto líder religioso, de meninos cada vez mais jovens, meninas, que antes talvez o menino, mais cedo, os meninos sempre foram, não vou dizer incentivados, mas também não encontro outra palavra, nessa cultura meio machista, que o menino tem que se descobrir antes, o quanto mais cedo o homem, e, enfim, mas as meninas ainda choca um pouco que elas se masturbem tão cedo, 12 anos, 13 anos, mas está tudo, ou antes, a prática sexual, então, cada vez mais cedo. Então, assim, nós temos visto também tanto incentivo, tanta disposição para que as cenas, as imagens, a música, tudo contribua para que os nossos filhos, nossos jovens, você aí de casa, tenham quanto antes que entrar na vida sexual cedo, antes que tenha desenvolvido maturidade, condições de administrar a sexualidade, já que é alguma coisa séria e necessária de ser administrada com consciência do que você está fazendo, não somente baseado nos seus desejos. Passou-se o tempo, acabou-se o programa. Fazer o quê?
Só sua mensagem para o pessoal que está em casa, fazendo um resumão do que nós conversamos aqui hoje. Olha, um resumo que eu gosto muito da Bíblia, né, para todas as pessoas, mas especialmente para os jovens, porque não que às vezes as pessoas olham para os jovens assim, como se eles fossem totalmente ligados à sexualidade, né? E não é assim. A sexualidade faz parte de todo ser humano, mas nós entendemos que o desejo ardente da sexualidade ele é mais proeminente no jovem, né? Um pouco mais. E aqui em Eclesiastes 11:9 nós temos uma indicação bíblica muito bacana. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, né, que agradam os teus olhos, mas sabe, porém, que todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Só isso é suficiente saber, né? O que fizer, Deus vai pedir contas. Deus vai pedir contas. Independente da idade, Deus vai pedir contas. Mas o Senhor preocupou-se em falar com você diretamente. Pastor Ivan, obrigada. Até o próximo encontro. Você de casa, obrigada pelo carinho. Encontro marcado toda semana aqui neste canal. É bom demais ter você. Perdeu, dormiu, acordou? Vai lá no nosso blog quando puder, novotempo.com/sem tabus. Beijo grande, até a próxima.